foi direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal, sessão por videoconferência. Suprema. Em tempos tão difíceis como esse que nós estamos vivendo, nós temos que valorizar os marcos históricos da nossa corte, que tem sido incansável nesse combate à pandemia e o exercício concomitante da função jurisdicional. Por isso é que eu não poderia deixar de mencionar que, na data de ontem, o Supremo Tribunal Federal comemorou 15 anos de jurisdição constitucional do nosso nobre colega, ministro Ricardo Lewandowski. Sua Excelência, que chegou a esta corte após sólida trajetória na magistratura e magistério, tem construído um legado jurisprudencial de concretização dos direitos humanos e promoção da justiça social. Em casos paradigmáticos, o ministro Ricardo Lewandowski pôde destacar a força da sua pena e do seu pensamento. E, acima de tudo, contribuiu sobremodo para a realização da igualdade material no nosso país. Eu reconheço essa sua qualidade numa atuação pretérita e até hoje. Eu devo lembrar que foi de Sua Excelência a relatoria da constitucionalidade das cotas racionais para o ingresso nas universidades públicas, a DPF 186, e garantiu também a divisão proporcional de recursos eleitorais para candidatos afrodescendentes. Ainda nessa linha de defesa de direitos fundamentais, o ministro Ricardo Lewandowski tem sido um protagonista relevante no combate à pandemia da Covid-19. Um relator de ações cíveis originárias, de ações de controle concentrado, que tratam todas os programas de vacinação a serem executados pela União, Estados e municípios. Então, ministro Lewandowski, a judicatura de Vossa Excelência torna esta corte mais humana, genuinamente sensível e vigilante aos direitos humanos. Por isso que é uma honra de todos nós compartilharmos este fórum de diálogo de princípios com pessoas da aliança, do preparo técnico e da sensibilidade social de Vossa Excelência. Parabéns à Corte e parabéns a Vossa Excelência também. Som. Presidente, tem a palavra? Tem a palavra? Tem a palavra. Senhor presidente, queria agradecer penhoradamente esse gesto de Vossa Excelência comemorando os 15 anos de magistratura na Suprema Corte do país. Quero cumprimentar os demais ministros, dizer da alegria de compartilhar da companhia desses verdadeiros juristas pátrios no convívio cotidiano com os quais muito aprendi. Cumprimento o ministro Nunes Marques, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Edson Fachin, a ministra Carmen Lúcia, a ministra Rosa Weber, o ministro Dias Toffoli, o ministro Gilmar Mendes e também o ministro Marco Aurélio, todos mais ou menos companheiros de longa data e de uma jornada, muitas vezes, repleta de percalços. Queria dizer, senhor presidente, que, assim como externei nas homenagens que me fizeram na segunda turma, que eu sempre procurei pautar a minha vida pessoal e profissional por valores, por princípios e por uma visão de mundo, senhor presidente, que passa pela construção de uma sociedade mais justa, mais plural, mais fraterna e mais solidária. Eu busquei nortear a minha conduta pelo estrito respeito aos direitos das pessoas, mesmo daquelas que, por um deslize individual ou por um capricho do destino, passassem a ser alvo de execração pública ou de perseguição por parte de determinados segmentos da sociedade.
Eu testemunhei muita coisa ao longo de minha vida e já nesta extensa carreira de magistrado. E assim, presidente, eminentes colegas, à moda de Terêncio, eu constato que sou humano e nada do que é humano me é estranho. Por isso, a tolerância e a compaixão para com o próximo sempre pautaram a minha maneira de proceder. Jamais, porém, me faltou coragem para levar avante as ações que entendi corretas, mesmo nos momentos mais difíceis, em que todos pareciam marchar em direção contrária. Convencido, inclusive, da lição de Nietzsche, de que tudo vai, tudo volta, a vida gira sem cessar. Tudo morre, tudo volta a florescer, correm eternamente as estações da vida. Então, senhor presidente, finalizando, queria consignar que, num acanhado balanço de minha atuação nesta Suprema Corte, eu creio que posso afirmar, sem faltar com a necessária modéstia, tomando de empréstimo uma famosa frase de Voltaire, aquele iluminista, né? Século das Luzes, e dizia: Je fais un peu de bien, c'est mon meilleur ouvrage. Ou seja, fiz um pouco de bem, é a minha melhor obra. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado aos colegas. Obrigado, muito obrigado, ministro Lewandowski. Parabéns. Então, agora, prosseguindo os trabalhos, eu passo a palavra ao ministro Nunes Marques. Senhor presidente, senhores e senhoras ministros e ministras, Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ministro Advogado-Geral da União, os advogados presentes, doutora Carmen Lília e servidores também conectados à nossa sessão. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero me associar às palavras de Vossa Excelência, parabenizando pela iniciativa, e de forma sumária, mas não menos engrandecedora, quero renovar os votos e as palavras que fiz ontem na sessão da segunda turma, ao ministro Carlos Lewandowski, parabenizando pelos seus 15 anos no tribunal, apenas sintetizando que Sua Excelência tem construído, né, ao longo desses 15 anos, uma jurisprudência calcada na defesa dos direitos e garantias fundamentais, principalmente focado na proteção e na valorização do princípio da dignidade da pessoa humana. Talvez, dentre centenas de virtudes da jurisdição de Vossa Excelência, essa que, pelo menos a mim, desperta uma maior sensibilidade. E o que tanto engrandece não só a nossa jurisdição, mas a jurisprudência também da Excelsa Corte. Então, assim como disse ontem, é uma honra me ombrear a Vossa Excelência. Parabéns. E, dando prosseguimento, senhor presidente, e tentando colaborar com a pauta, em relação ao processo de relatoria do ministro Dias Toffoli, recurso extraordinário 627.432, eu acompanho o eminente relator, já de antemão também parabenizando, assim como faço com Vossa Excelência, pela profundidade do trabalho e por ter sido também exposto de forma exauriente. Eu acompanho e apenas vou juntar o voto que fiz, é um voto um pouco mais alongado, né? E da mesma forma no processo de relatoria de Vossa Excelência, senhor presidente, no recurso extraordinário 1070.522, eu também acompanho a conclusão de Vossa Excelência, da mesma forma, também parabenizando Vossa Excelência também pela profundidade e pelo conteúdo exauriente. É assim que voto. Está sem som, presidente. Passa a palavra agora a Sua Excelência, o ministro Alexandre Moraes. Boa tarde, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento nossa vice-presidente, ministra Rosa, ministra Carmen, cumprimento a todos os ministros,
ao nosso Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, ao ministro, chefe da AGU, professor José Levi, também cumprimento os advogados que fizeram, o advogado, doutor Ávio, que fez a sustentação oral, e um cumprimento especial aqui, presidente, também de forma rápida, ao eminente ministro Ricardo Lewandowski, que ontem completou 15 anos no Supremo Tribunal Federal. Eu tive a oportunidade, assim como o ministro Dias Toffoli, e também o advogado-geral da União, ministro José Levi, eu tive a oportunidade de ser aluno do professor Ricardo Lewandowski em 1986, quando ingressei na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, nas nossas arcadas. O professor Ricardo Lewandowski ministrava, como ministro até hoje, a matéria, a cadeira de Teoria Geral do Estado. Desde então, nossas vidas se aproximaram, não só na universidade, já há quase 22 anos, somos colegas de Departamento de Direito do Estado, mas também própria carreira profissional. Sua Excelência foi juiz do Tribunal de Alçada, depois desembargador, foi vice-presidente da AMB, até chegar ao Supremo Tribunal Federal. E nos honra, eu particularmente fico muito honrado da sua amizade, e também a todos nós, honra o ministro Ricardo Lewandowski, 15 anos no Supremo Tribunal Federal, auxiliando na construção de um Brasil mais justo, um Brasil mais solidário, com sua competência, com sua firmeza de caráter, com sua sabedoria e com seu bom senso. Ministro Ricardo Lewandowski, é uma grande alegria, e mais do que isso, uma grande honra poder fazer parte da mesma bancada que Vossa Excelência. Presidente, também juntarei voto por escrito, e aqui analiso rapidamente alguns tópicos, dizendo que, em relação, iniciando com o recurso extraordinário 627432, de relatoria do eminente ministro Dias Toffoli, entendo plenamente compatível a medida provisória 2228 com o artigo 62 da Constituição Federal. Foi dito da tribuna pelo professor José Levi, foi ressaltado pelo eminente ministro, relator ministro Dias Toffoli, a questão da opção do legislador constituinte, ao alterar o artigo 62, de prorrogar a validade das medidas provisórias até então editadas. Nós temos uma campeã, a medida provisória, que havia sido reeditada 75 vezes, a primeira edição havia sido pelo então presidente Itamar Franco, e acabou sendo prorrogada ad aeternum pela alteração do artigo 62. Foi uma opção legítima. Da mesma forma, entendo que não é aqui o caso da análise da urgência e relevância, seria um excesso, nesse caso específico, o Poder Judiciário adentrar a análise, porque a urgência e relevância foram muito bem esclarecidos de forma clara na própria exposição de motivos da medida provisória, demonstrando que naquele momento as fusões e aquisições de grandes conglomerados do setor audiovisual nos principais mercados do mundo poderiam afetar a competição não só em nível global, mas aqui no Brasil, necessitando da edição dessa medida provisória. Então, afasto, com essas rápidas palavras, a inconstitucionalidade formal alegada. Da mesma forma, acompanhando integralmente o eminente ministro Dias Toffoli, afasto a inconstitucionalidade material. Os artigos 215 e 216 da Constituição Federal exigem, não simplesmente indicam, mas exigem ao Estado a necessidade de garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais, o acesso às fontes da cultura nacional, o apoio, o incentivo, a valorização e a difusão das manifestações culturais. E afirma também que tudo isso faz parte e constitui próprio patrimônio cultural brasileiro. Ou seja,
Aqui o que se pretende, como bem colocado pelo eminente ministro Dias Toffoli, aqui o que se pretende é a valorização do patrimônio cultural brasileiro. A Constituição determina, exige isso. E o Brasil também é signatário da Convenção sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, em que, em seu artigo 6º, também exige que cada país deva proteger a sua diversidade, as suas expressões culturais. Obviamente, isso não significa uma reserva de mercado que acabe afetando a concorrência, que acabe destinando recursos impropriamente. Não é disso que se trata aqui, mas sim o fomento. Isso também foi ressaltado pelo eminente ministro Luiz Fux, em relatoria do outro recurso extraordinário, é um fomento às atividades culturais brasileiras. Não afeta a livre iniciativa, até porque a livre iniciativa não é absoluta. As regras de mercado, elas devem, obviamente, sofrer uma fiscalização, como se faz, para que não haja a deturpação da livre iniciativa. E vários exemplos foram trazidos pelo ministro Dias Toffoli, e aqui, repito, um deles, que o fato de, em 2019, o decreto que estabelece a cota de filmes nacionais não ter sido editado, fez com que, na sequência, houvesse uma diminuição muito grande das salas de exibição. E não é verdade que o cinema nacional não tem adeptos. O cinema nacional, ele merece a exposição, porque quando a exposição ocorre, vários filmes acabam tendo uma bilheteria maior, inclusive, que o cinema internacional, o cinema hollywoodiano. Obviamente, o mercado, são aqueles que procuram o cinema que vão adequar isso, mas inúmeros filmes brasileiros tiveram com essa oportunidade, e mesmo com um número bem menor, um número extremamente menor de salas de exposição, vários filmes brasileiros tiveram uma audiência bem superior à maioria dos filmes estrangeiros. Então, aqui é importante salientar que o patrimônio cultural nacional merece e tem constitucionalmente garantido esse incentivo, para que possamos realmente não só preservar a nossa cultura, mas gerar, como disse o eminente ministro Dias Toffoli, gerar emprego, gerar renda, gerar tudo isso que ao redor do sistema audiovisual acaba corrigindo distorções que ocorrem quando se destina a salas somente aos cinemas, aos filmes internacionais. Também entendo que, além de não afetar a livre iniciativa, além de não afetar a igualdade, também aqui respeitado o princípio da proporcionalidade. A previsão do percentual de salas não é exagerado, é adequado, é razoável, para que os artigos constitucionais de proteção ao nosso patrimônio cultural sejam efetivamente garantidos. Toda vez que há essa proteção, toda vez que há esse incentivo, há também o crescimento da audiência do cinema nacional. Há três filmes nacionais que, em 2019, atingiram públicos extraordinários. Nada a Perder, público de 12 milhões, mais de 12 milhões. Os 10 Mandamentos, mais de 11 milhões. Minha Mãe é uma Peça, mais de 9 milhões. Ou seja, isso com um número muito menor de salas, que, por exemplo, Vingadores, O Rei Leão e Capitão América, que foram os 3 filmes, os blockbusters internacionais, que atingiram o maior número, de 9 a 19 milhões. Agora, Nada a Perder e Os 10 Mandamentos atingiram um público maior que o próprio terceiro lugar dos filmes internacionais, mostrando que é adequada essa forma de fomento, como também extremamente detalhado nos precedentes aqui
da Casa pelo eminente ministro Dias Toffoli, por isso deixo, né, de repetir toda essa argumentação. Também entendo que a possibilidade do artigo 55, o decreto que regulamenta o artigo 55, que foi tocado nas ações do Poder Regulatório da Ancine, está dentro das próprias condições das agências regulatórias, não tendo nada aqui a ser expurgado do ordenamento jurídico. Diante disso, em relação a esse recurso extraordinário, acompanho integralmente o eminente ministro relator, negando provimento ao recurso extraordinário. Da mesma forma, acompanho o eminente ministro Luiz Fux, relator do outro recurso extraordinário, a fundamentação de fomento, a fundamentação de diminuir aqui as desigualdades regionais, a fundamentação de incentivar o patrimônio cultural local, também acresce a toda a fundamentação anterior do recurso extraordinário relatado pelo eminente ministro Dias Toffoli. Ambos os recursos demonstram a necessidade de se cumprir o mandamento constitucional de reduzir as desigualdades regionais, fomento à nossa cultura, fomento à nossa diversidade e ao nosso patrimônio cultural. Em virtude disso, estou no recurso extraordinário de relatoria do ministro Luiz Fux, também acompanho Sua Excelência, só que, nesse caso, dando provimento ao recurso extraordinário, como voto, presidente. Agora, então, passo a palavra à Sua Excelência, o ministro Edson Fachin. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência na presidência desta sessão e na presidência do Supremo Tribunal Federal e também como relator de um dos feitos que se encontra em julgamento. Cumprimento também o eminente ministro Dias Toffoli, também relator de um dos feitos que se conjugam num julgamento deveras importante para a cultura nacional. Saúdo, portanto, Vossas Excelências como relatores, saúdo as ministras e os eminentes ministros, pares integrantes desse Supremo Tribunal Federal, as sustentações orais, sempre muito bem-vindas, do senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, do ministro José Levi, do advogado doutor Ávio, que trouxe a esta sala virtual uma sustentação oral escorreita e que engrandece a advocacia. Saúdo os eminentes ministros que já me antecederam, senhor presidente, e gostaria, senhor presidente, de começar com uma citação e já me explico das 3 razões dessa citação. A citação é a seguinte: é legítima e adequada a atuação do Estado sobre o domínio econômico que visa garantir o efetivo exercício do direito à educação, à cultura e ao desporto nos termos da Constituição Federal. Esta afirmação está na ação direta de inconstitucionalidade 2163, relatoria originária de Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, redator para o acordo, o eminente ministro Ricardo Lewandowski, julgamento nesse Tribunal Pleno em 12 de abril de 2018. São 3 as razões pelas quais começo fazendo esta citação. A primeira, para reiterar minha homenagem ao ministro Ricardo Lewandowski, com as palavras que ontem proferi, secundando a saudação feita pelo eminente presidente da turma, ministro Gilmar Mendes, e aqui hoje faço, senhor presidente, secundando as palavras de Vossa Excelência em homenagem à judicatura constitucional do ministro Ricardo Lewandowski. Esta é a primeira e mais importante razão. É também a razão dessa citação dizer que aí está a premissa do voto que trago à colação e que irei juntar nos autos, premissa essa que vai ao encontro dos votos proferidos por Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, por Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli, a quem cumprimento
vivamente pelo escrutínio e desate desta matéria, que, como disse, neste trecho, o eminente ministro Ricardo Lewandowski, nós estamos reconhecendo a plena incidência e efetividade da Constituição com a legítima atuação de políticas públicas no domínio econômico para garantir o exercício do direito à cultura. Por isso, senhor presidente, eminentes pares, assento também a constitucionalidade da chamada cota de tela, reconheço, pois, a legitimidade da intervenção do Estado mediante política pública que consiste na obrigação legal de exibição de um mínimo de obras nacionais em salas de cinema, entendo que essa possibilidade revela-se harmônica com a diretriz de proteção do patrimônio cultural brasileiro contida no inciso 1º do artigo 215 da Constituição da República. Também entendo, tal como assentou o eminente ministro Dias Toffoli, que não há violação ao princípio da isonomia ou da livre iniciativa, ambos com igual dignidade e estatura constitucional. Eis que a jurisprudência desta Corte, e dentro da legalidade constitucional, como não poderia deixar de ser, admite a atuação do Estado sobre o domínio econômico quando se destina a assegurar o efetivo exercício do direito à cultura nos termos da Constituição. Por isso, quanto ao tema 704, acompanho as premissas e tenho a honra de também acompanhar as conclusões do eminente ministro relator Dias Toffoli e voto pelo desprovimento do recurso extraordinário 627-432. Registro ainda, senhor presidente, que nesta matéria, desde logo, me ponho de inteiro acordo com a tese proposta e já lida por sua excelência. Quanto ao tema 1013, senhor presidente, da relatoria de Vossa Excelência, como já adiantei e reitero, estou acompanhando a conclusão de Vossa Excelência, enaltecendo o douto voto, sem deixar de reconhecer, tal como consta do voto de Sua Excelência, que há vicissitudes e circunstâncias que, de fato, merecem o acurado exame, tal como Vossa Excelência aqui destinou. Eis que temos, neste caso, um decreto anterior à Constituição e um decreto posterior à Constituição, ou seja, ao lado do decreto originário da década de 60, tivemos depois não apenas o decreto 2108, de 24 de dezembro de 96, como também o decreto 7.670, de 16 de janeiro de 2012, examinados por Vossa Excelência, como já disse no doutíssimo voto. Permito-me apenas assentar que eu entendo que o debate central neste ponto não é, em meu modo de ver, a questão específica da recepção do decreto, mas sim da evidente conformidade substancial e material com as previsões constitucionais vigentes a partir da Constituição de 88, creio que na linha do que Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, trouxe à colação, pois foi a própria Constituição que estabeleceu a exigência de percentuais referentes ao incentivo à programação regional pelas emissoras de rádio e televisão. E quanto à existência dos dois decretos, o de 96 e 2012, há fundamentação suficiente no inciso 4º do artigo 84 da Constituição sobre os decretos regulamentares ou regulamentadores, e que são
materialmente coerentes com a norma constitucional, quando menos com uma norma que ainda se tenha como constitucional, até que, eventualmente, lei específica, em sentido formal, abarque o que Vossa Excelência trouxe em seu ilustrado voto, abarque a complexidade inerente à evolução tecnológica do setor de radiodifusão passados tantos anos. Por isso, em meu voto adentro e procuro explicitar a questão da compatibilidade material, que é o sentido, aliás, do acutíssimo parecer da Procuradoria-Geral da República, a quem enalteço pelo parecer lançado aos autos e que trouxe e que projetou luz sobre esta compatibilidade material. Por isso, senhor presidente, entendo que não há restrição de liberdade de expressão por meio dos instrumentos normativos em debate. O recurso deduzido pela União enfrentou bem o debate sobre pluralismo e diversidade como frutos da liberdade de expressão e, evidentemente, como essa conjugação propicia a democratização do conhecimento e a produção de conteúdos legitimados por uma política pública de cotas de conteúdo local. Por isso, senhor presidente, também acompanho integralmente Vossa Excelência em relação ao desastre que trouxe o tema 1003, aqui dando provimento ao recurso extraordinário da União para reconhecer que o acórdão recorrido contrariou o disposto no inciso 3º do artigo 222 da Constituição. Tudo mais consta do voto. Fiz essa pequena digressão para homenagear Vossa Excelência, presidente, e para homenagear o eminente ministro Dias Toffoli, e é como voto acompanhando ambos os relatores. Concedo a palavra agora a Sua Excelência, o ministro Luiz Roberto Barroso. Boa tarde, presidente, prezados colegas, senhoras ministras, Carmen Lúcia, Rosa Weber. Cumprimento os ilustres profissionais que estiveram na tribuna, o Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, o Advogado-Geral da União, professor José Levi do Amaral, e o ilustre advogado Ávio Brito, que igualmente brindou este tribunal com uma apresentação extremamente proficiente e que nos ajuda a equacionar da maneira adequada essa questão. Está um julgamento conjunto, presidente, como Vossa Excelência apregoou, o recurso extraordinário 627432 da relatoria do ministro Dias Toffoli, em que a discussão diz respeito à constitucionalidade da medida provisória que estabelece a chamada cota de tela, consistente na obrigatoriedade de exibição de filmes nacionais nos sistemas brasileiros e que prevê as sanções em caso de inobservância. E o outro caso de relatoria do ministro Luiz Fux, Vossa Excelência, o presidente, que é igualmente um recurso extraordinário em que se discute a legislação e o decreto que impõe conteúdos mínimos locais às operadoras de serviços de radiodifusão, ou seja, de rádio e televisão. Este é um caso, presidente, e o meu voto será igualmente breve, porque o tema já foi tratado de maneira suficiente e adequada pelos eminentes relatores. É um caso, ou são dois casos que põem em questão os papéis do Estado quando ele atua interferindo com as atividades econômicas privadas. E aí, na minha concepção e na classificação doutrinária que faço, o Estado interfere com as atividades econômicas privadas. Mediante
a disciplina, quando edita legislação, pela regulação e pelo exercício do poder de polícia. Em segundo lugar, e aqui particularmente importante, pelo fomento, que é a adoção de políticas públicas de incentivo ou proteção a determinadas atividades, mediante incentivos fiscais ou mediante isenção de tributos ou mediante financiamento público em certos casos, ou como nas duas hipóteses que estamos tratando aqui, a cota de tela, que é uma reserva mínima de exibição de filmes nacionais, e a exigência de conteúdo mínimo local. E a terceira forma de atuação do Estado é pela atuação direta, quando o Estado presta diretamente serviços públicos ou quando ele explora a atividade econômica. Nessa última função, nesse último papel, o papel do Estado na economia, existe um conjunto vasto de controvérsias, porque é aí que se situa a pluralidade de visões ideológicas sobre um papel mais expansivo ou mais retraído do Estado no domínio econômico. Porém, e esse é o ponto que gostaria de enfatizar, presidente, a despeito das múltiplas visões ideológicas, há pelo menos 3 consensos em áreas nas quais o Estado tem que atuar, precisa atuar, porque é de seu dever e de inequívoco interesse público. Essas áreas são: 1, educação básica, que de resto é a deficiência na educação básica e o atraso na sua universalização que nos atrasou na história. Um segundo papel em que a atuação do Estado é imprescindível é em matéria de ciência e tecnologia. Também uma área em que ficamos para trás, e a pandemia vem demonstrando que na atual sociedade do conhecimento é o investimento em ciência e tecnologia que faz a grandeza ou a pobreza das nações. Tanto a educação básica quanto o investimento na ciência e tecnologia, infelizmente, ainda não entraram de maneira prioritária no radar da sociedade brasileira e dos formuladores de política pública, o que de resto é lamentável. Mas há uma terceira área, que é essa que nos reúne aqui, que é o papel do Estado em matéria de incentivo e promoção da cultura. E aí entenda-se cinema, música, teatro, dança, literatura e poesia. Em toda parte do mundo, inclusive nos países mais ricos, o Estado tem um papel muito importante no fomento à cultura. Na frase inspirada e feliz dos Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. E, portanto, a cultura faz parte da vida e da construção da cidadania e da nacionalidade. E, portanto, o que está subjacente a esses 2 casos aqui julgados é simplesmente o cumprimento dos mandamentos constitucionais relativamente à preservação e promoção da cultura nacional ou da cultura local e regional, no caso das empresas de radiodifusão. De modo que eu penso que o ministro Dias Toffoli, ao cuidar da questão da cota de tela, e o ministro Luiz Fux, ao cuidar da questão da exigência de produção local em matéria de radiodifusão, simplesmente chancelaram as normas que implementam mandamentos constitucionais a esse respeito. Com essas breves considerações, presidente, no caso do ministro Dias Toffoli, eu estou acompanhando Sua Excelência, julgando improcedente o recurso extraordinário, com a tese que eu fixo sempre nos meus votos, como sabem, mas que está alinhada com a do eminente relator, que é a seguinte: é constitucional a denominada cota de tela, consistente na obrigatoriedade de exibição de filmes nacionais nos cinemas brasileiros e as sanções administrativas decorrentes da inobservância dessa cota.
E no outro caso, no RE 1.070.522. Atentem para o número, 1.070.522 recursos extraordinários já apreciados pelo Supremo Tribunal Federal. Se não for um recorde mundial, não consigo imaginar o que os outros países estão fazendo. No recurso extraordinário do eminente ministro Luiz Fux, nosso querido presidente, também eu, como Sua Excelência, estou dando provimento ao recurso extraordinário com a fixação da seguinte tese alinhada à do relator: a imposição de conteúdo mínimo local às operadoras de serviços de radiodifusão, prevista no artigo 16, parágrafo 1º, 3c do Decreto número 52.795 de 63, é compatível com a Constituição Federal e promove a regionalização da produção cultural, artística e jornalística nos termos do artigo 221, 1, 2 e 3 da Constituição Federal de 1988. Cumprimentando a ambos os relatores pelo belo trabalho desenvolvido, é como voto, presidente. Passo agora a palavra à Sua Excelência, nossa vice-presidente, a ministra Rosa Weber, para o voto. Boa tarde, presidente. Boa tarde, queridos colegas, senhor Procurador-Geral da República, senhor Advogado-Geral da União, o advogado Ávio de Brito, né? Todos os que nos assistem. Eu hoje estou numa luta com a tecnologia, mas agora, pelo menos, parece que a minha imagem já está aparecendo na tela. Antes de proferir brevemente o meu voto, eu trago 2 declarações de voto escritas, são bem longas. Eu quero prestar uma homenagem especial ao querido ministro Ricardo Lewandowski, endossando as palavras que já foram a ele dirigidas pelos ilustres pares, e também, como sempre, um cumprimento muito especial aos eminentes relatores, ministro Dias Toffoli e Vossa Excelência, presidente. Ministra Rosa Weber, me permite interrompê-la só um segundo pela grave omissão de eu não haver cumprimentado o ministro Ricardo Lewandowski. Eu havia feito privadamente e havia feito por escrito para uma publicação que me pediu. E achei que a missão já estava cumprida, mas para que não pareça, ministro Ricardo Lewandowski, que eu me esqueci dessa data, que é uma data muito afortunada para todos nós. Eu que conheço Vossa Excelência de vida acadêmica e depois desses anos todos aqui no Supremo Tribunal Federal, em que Vossa Excelência professa com grande proficiência as convicções mais profundas de justiça que traz em si, para a admiração de todos nós, e com a elegância e fidalguia, que é um traço distintivo da personalidade de Vossa Excelência e que, nesses tempos de aspereza, merece sempre ser ressaltado. Perdão, ministra Rosa, mas eu, motivado por Vossa Excelência, me lembrei da omissão e acabo de saná-la. Muito grato, ministra Rosa. E a imagem de Vossa Excelência está ótima, como sempre. Ministro Luiz Roberto, sempre é um prazer conceder uma parte a Vossa Excelência, ainda mais para que pudesse prestar essa merecidíssima homenagem ao nosso querido ministro Ricardo Lewandowski. Mas, voltando, eu também quero continuar prestando a minha homenagem aos eminentes relatores, como estava a dizer, o ministro Dias Toffoli, e também o Vossa Excelência, ministro Luiz Fux. Trouxeram, como sempre, votos belíssimos e que servem como bússola para a solução dessa controvérsia constitucional. A rigor é uma só, com faces distintas, mas que a meu juízo, até dispensam que eu teça maiores comentários, porque os votos, as declarações de voto que trago e a convicção que formei ao exame dessas mídias foi exatamente no mesmo sentido defendido com brilho por Vossas Excelências. Eu só pontuaria o mínimo aspecto
que me parece que é subjacente, atua como premissa e leva necessariamente à mesma conclusão, dizendo que a ordem social instituída pela nossa Constituição de 1988 norteia o compromisso do Estado brasileiro com a promoção do desenvolvimento cultural do país, com a defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro, com a produção, a promoção e a difusão de bens culturais e com a democratização do acesso aos bens da cultura. É o que se extrai do artigo 215, parágrafo 3º, da nossa lei fundamental. E a teor do artigo 216-A, parágrafo 1º, foi incluído pela Emenda Constitucional 71, de 2012, as políticas públicas de cultura, tendo como eixo central o desenvolvimento humano, social e econômico, com pleno exercício dos direitos culturais, deverão ser regidas, entre outros, pelos princípios da diversidade das expressões culturais, da universalização do acesso aos bens e serviços culturais, do fomento à produção, difusão e circulação do conhecimento e bens culturais e da cooperação entre os agentes públicos e privados atuantes na área cultural. E, mais especificamente, o artigo 216, parágrafo 6º da nossa Carta Política, autoriza expressamente o legislador a estabelecer incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais. E o seu artigo 219 dispõe que o mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país, nos termos da lei federal. Extrai-se do preceito constitucional um vetor axiológico preciso a subordinar o mercado, enquanto produto das interações humanas, a concretização de valores que lhe são extrínsecos, dentre os quais o desenvolvimento cultural. Por outro lado, também o postulado da função social da propriedade, agasalhado nos nossos artigos 5º, inciso 23, e artigo 170, inciso 3 da Constituição, legitima a adoção de políticas públicas voltadas à realização dos objetivos constitucionais da nossa República Federativa. E, nessa moldura, o escopo do modelo regulatório adotado no Brasil para o setor cultural não se reduz à regulação concorrencial, não se limita à correção das chamadas falhas de mercado, incorporando também instrumentos necessários para o atingimento de objetivos gerais de interesse público, a denotar uma regulação social e não apenas econômica. E nessa linha, senhor presidente, parece-me que a solução trazida pelos eminentes relatores às controvérsias constitucionais que estão na mesa não poderia ser mais adequada. Por isso, senhor presidente, com essas brevíssimas observações, e eu acompanho o voto do eminente ministro Dias Toffoli, negando o provimento ao recurso extraordinário 627.432 do Rio Grande do Sul, da minha terra, e dou provimento, junto com Vossa Excelência, ao recurso extraordinário 1.070.522, oriundo de Pernambuco. É o brevíssimo voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministra Rosa Weber. Eu agora passo a palavra à Sua Excelência, ministra Carmen Lúcia, para o voto. Som. Presidente João.
Agora sim. Senhor presidente, senhores ministros, senhora ministra Rosa Weber, senhor procurador-geral da República, senhores advogados, ministro José Levi, também doutor Ávio, faço uma saudação inicial dos ministros nas figuras dos ministros relatores, Dias Toffoli, de Vossa Excelência, senhor presidente. E também não deixo de, inicialmente, reiterar os cumprimentos que apresentamos ontem na sessão da segunda turma deste Supremo Tribunal Federal ao eminente ministro Ricardo Lewandowski. Como repetido ontem, desde a fala do presidente da segunda turma, ministro Gilmar Mendes, um timoneiro em tantas causas de tão significativa importância para o direito brasileiro, quer em relação às cotas raciais, como foi lembrado por Vossa Excelência na fala de hoje, senhor presidente, na questão da luta contra o nepotismo, que é tão cara a todo o repúblico neste país e de tantas dificuldades de imposição, e que o ministro Ricardo Lewandowski, logo que chegou, começou, e chegamos a ter até uma súmula, na grande luta na presidência pela introdução no Brasil de forma efetiva e eficaz das audiências de custódia, do habeas corpus em benefício daquelas presas preventivas que fossem mães de filhos menores, enfim, fossem tantos e quantos os grandes temas de direitos humanos, apenas para ficar num tema que o ministro Ricardo Lewandowski tem dado testemunho na sua trajetória de professor de direito público e também de juiz, tanto do Tribunal de Alçada de São Paulo, do Tribunal de Justiça de São Paulo e neste Supremo Tribunal Federal, que faltaria espaço e tempo para as homenagens que tão justamente são a eles prestadas. Portanto, eu reitero, ministro Ricardo Lewandowski, tudo que Vossa Excelência tem feito como professor, como juiz eleitoral, presidindo eleições, e de que sou testemunha tão próxima pela circunstância histórica que tivemos, que só temos a homenagear e agradecer essa possibilidade de sermos colegas de Vossa Excelência e aprendermos com Vossa Excelência como tem sido. Portanto, mais uma vez, reitero aqui o que já tenho dito. Quanto aos dois recursos extraordinários, senhor presidente, o recurso extraordinário 627.432, relatado pelo ministro Dias Toffoli, e no qual se questiona sobre a chamada cota de tela, não fôssemos nós, ministro Toffoli, um país que tem uma história cinematográfica, eu que sou cinéfila, que vai de Humberto Mauro a Cacá Diegues, de Glauber Rocha a Luiz Carlos Barreto, de Nelson Pereira dos Santos a Ana Mulaer, só para ficar em arcos destes grandes nomes, nós saberíamos que é preciso realmente muita fé no Brasil para continuarem a mourejar, como vem fazendo todos eles, num ambiente que é extremamente profícuo a um elitismo, a uma seletividade que não aproveita a cultura nacional. Eu tenho os mesmos fundamentos que foram apresentados pelo ministro Toffoli, que têm sido acompanhados, porém, no voto de que farei juntada, senhor presidente, eu apenas tenho uma visão um pouco diferente. Eu parto do direito de cada cidadão aos bens culturais, às produções culturais. E o Estado é caudatário e obrigado. E, como aqui já foi dito, desde o voto de Vossa Excelência, não se cuida, portanto, de política governamental que se pode escolher se vai ou não fazer. Assim é porque a Constituição assim quer. A Constituição determina que, se vamos igualar e propor a igualação como dinâmica de oportunidades iguais para todos os cidadãos, não é possível que alguém tenha acesso a bens porque tem uma sala que se constitui, em grande parte, até dos grandes municípios brasileiros, uma oportunidade para que alguém tenha acesso a um cinema nacional e outros não. Sem esta cota de tela, seria impossível não apenas produzir, mas divulgar e dar acesso, que a Constituição assegura a todos os brasileiros, a um bem cultural do valor da produção cinematográfica. Aqui já foi também lembrado, e eu apenas reitero, a garantia da produção e da divulgação da obra cinematográfica, como outros bens culturais, é um direito do cidadão. E digo isso
com muita, não vou dizer com amargura, que não é algo próprio que eu queira carregar, mas com muita pena de não terem todos os cidadãos brasileiros o direito de assistir a um cinema, como eu tive quando era criança, porque não se tem mais cinemas no país. E quando se tem cinemas, nunca dão acesso às produções brasileiras que refletem a realidade brasileira, a forma de contar a história do Brasil e no Brasil. E por isso mesmo, essa cota de tela, para mim, é um instrumento de necessária realização e efetividade do direito do cidadão a poder também ter acesso a esses bens culturais. Claro que, paralelo a isso, e simultâneo e necessário para os direitos sociais, há que ter uma prestação positiva do Estado, que, neste caso, como já foi dito, é ou fomentado ou assegurado por políticas públicas estatais. E o que essa medida provisória 2228 faz é exatamente dar cobro, tornar efetivo, para que a gente um dia tenha a possibilidade de ter a eficácia desse direito, que ainda hoje para nós, e basta qualquer pessoa ter acesso hoje a um filme de outro país, que não é o nosso, infelizmente, em que crianças são, desde o início, desde os anos primários da sua educação, acesso a um museu, acesso a um cinema, acesso a dados de que nós, brasileiros, não dispomos, principalmente nós, de regiões mais pobres do país, que, como eu sempre digo, somos mais pobres, mas não somos menos dignos. E, neste sentido, os bens culturais fazem parte da integração da educação, que é direito fundamental estampado no artigo 6º, mas não apenas no artigo 6º. Não é possível alguém dizer-se livre sem ter uma educação que o liberte das condições. E não é possível se construir uma identidade nacional abrindo mão das possibilidades e dos instrumentos necessários para que a gente tenha uma identidade nacional formada. Fora disso, seremos sempre colonizados, tantas vezes quanto puderem entrar aqui e dominarem a nossa língua, o nosso jeito de ser, a nossa cultura, os nossos espaços intelectuais, os nossos espaços educacionais. Portanto, para mim, a cota de tela, como outros instrumentos, não apenas não se tisnam, não se maculam por inconstitucionalidade, como bem antes disso, tornam efetivo o que está posto especialmente nos artigos 215 e 216 da Constituição Brasileira, mas que, ainda que não de forma expressa, eu acho que se contém entre os direitos fundamentais do cidadão, do ser humano. E, neste caso, não estando com toda a sua expressão no artigo 6º, por exemplo, nem por isso deixa de ser um direito fundamental. Portanto, quanto à inconstitucionalidade formal, não vejo nenhuma nódoa, e, materialmente, acho que é bem o contrário. Este instrumento é uma das possibilidades que o Estado brasileiro tem como dever, e qualquer acanhamento, esvaziamento, fragilização de todos os termos culturais contraria a Constituição e torna inconstitucionais as práticas governamentais, porque, como foi dito pelo ministro Dias Toffoli, isto não é política governamental, isto é um ditame constitucional voltado para o Estado como dever, porque sem a prestação desse dever positivo, não há como se tornar efetivo o direito do cidadão de ter acesso aos bens culturais. O mesmo se dá, senhor presidente, relativamente ao recurso extraordinário 1070.522, relatado por Vossa Excelência, no qual ainda há um outro dado também da formação de uma identidade nacional, da cultura nacional e do pluralismo democrático, que é o que está posto como objetivo da República no artigo 3º, erradicar as desigualdades regionais. Não é possível que, sem essa pluralidade, o Brasil é riquíssimo em termos culturais, que a produção local não possa ser de acesso permitido, não apenas pelas vias que foram postas nas normas aqui questionadas, mas, inclusive, pela sua exibição, pela possibilidade, portanto, de ter esse espaço de divulgação, que se tenha a condição de se conhecer dos muitos Brasis que este continental país pode produzir, e produz com uma beleza que quem conhece Anavilhanas
ou São Gabriel da Cachoeira, ou Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, ou Janaúba, no norte de Minas, sabe bem que o Brasil não é apenas a Avenida Afonso Pena, nem a Avenida Paulista, nem a Nossa Senhora de Copacabana. O Brasil é muito mais, os brasileiros são muito mais, e essa identidade nacional depende, portanto, de normas como essas. Razão pela qual, senhor presidente, como disse, farei juntada de voto, mas nego o provimento ao recurso extraordinário no caso do recurso 627.432 e dou provimento ao recurso da União, no caso relatado por Vossa Excelência, ou seja, no recurso extraordinário 1070.522, e é como voto, senhor presidente, agradecendo a palavra. Muito obrigado, ministra Carmen Lúcia, pelo brilhante voto que acaba de proferir, e passo a palavra, então, ao ministro Ricardo Lewandowski para o seu voto, hoje, o nosso homenageado. Pois não. Senhor presidente, eu, mais uma vez, cumprimento a todos na pessoa de Vossa Excelência e quero também me penitenciar por não ter agradecido estas gentis homenagens que me foram feitas pelo senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, e também pelo eminente advogado-geral da União, doutor José Levi. Ficam, portanto, os meus sinceros agradecimentos pelas gentis palavras que me foram dirigidas. Mais uma vez, quero me dirigir aos colegas, dizendo que fiquei desvanecido pela cortesia com que se pronunciaram ao meu respeito e quero dizer que a admiração é absolutamente recíproca e mais uma vez, assentar que cresci muito com o convívio dos meus eminentes pares. Senhor presidente, eu queria assentar que tudo praticamente já foi dito acerca deste tema importantíssimo e, chegando na minha vez, já sou um dos últimos, este é um dos ônus dos 15 anos, né, de passagem pelo Supremo. Nós somos os últimos a votar, e, em geral, temos pouco a acrescentar ao muito que já foi dito e de forma eloquente sobre o tema. Mas eu me recordava, senhor presidente, serei breve, de uma homenagem que foi feita pela Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Conselho Federal, ao eminente jurista, jornalista, cientista político brasileiro de renome internacional, e que foi um dos nossos maiores e mais respeitáveis constitucionalistas, recentemente falecido, e me refiro ao grande professor Paulo Bonavides. E fui convidado, então, nesta homenagem, para dizer algumas palavras sobre este grande jurista pátrio. E imaginei, então, o que poderia acrescentar ao seu fabuloso currículo, à sua imensa bibliografia, da qual, então, me abeberei e li muitas e muitas de suas obras. Mas, então, senhor presidente, selecionei do seu multifacetado legado intelectual uma de suas contribuições que eu imaginei seja uma das mais relevantes e que mostra o acendrado amor que Paulo Bonavides tinha pelo Brasil. E trata-se justamente da identificação do conjunto dos brasileiros com o complexo conceito de nação. Como nós sabemos, povo, nação e população são conceitos absolutamente diferentes. Povo é um conceito jurídico-político, população é um conceito demográfico, estatístico, e nação é um complexo conceito socioantropológico. Eu disse, então, na oportunidade, senhor presidente, que, ao longo da história da humanidade, os estados mais fortes, os estados que mais sucesso tiveram, sempre foram e ainda são aqueles em que o povo é constituído por uma única nação, justamente por compartilhar uma identidade de propósitos e de convicções. E esse tema, senhor presidente, permita-me relembrar, foi magistralmente desenvolvido pelo grande Paulo Bonavides, nome, desenvoltura, poucos talvez tenham ciência disso, num artigo memorável chamado Reflexões sobre a Nação
Estado Social e Soberania, e que foi originalmente publicado na revista do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, no ano de 2008. E aí, de um artigo muito denso, muito substancioso, eu pensei uma frase em que Paulo Bonavides fala sobre nação. Diz ele, então, entre aspas, nação é direito, integridade e dignidade cívica na comunhão de destino, na solidez compacta dos valores, no patrimônio dos tempos, onde jaz a grandeza das tradições. Magistral isto. Paulo Bonavides foi um dos poucos intelectuais, juristas e cientistas políticos que ousou identificar o povo brasileiro com esse complexo conceito de nação. Então, senhor presidente, já proferindo o meu voto, na esteira de tudo aquilo que foi dito pelos eminentes ministros e ministras que me precederam, eu entendo que a implementação de políticas públicas que incentivam... Aliás, a ministra Carmen Lúcia tocou nesse ponto, e creio também que o ministro relator também, e Vossa Excelência, presidente, igualmente, tocaram, feriram este ponto, dizendo que, na verdade, não se trata de uma política governamental, mas de uma verdadeira política de Estado. Essa política de Estado que incentiva o acesso às fontes da nossa cultura, seja no campo da ciência, seja no campo da literatura ou das artes, e, no caso, sob exame, do cinema, além de constituir um dever inafastável do Estado, que está plasmado no artigo 215 da nossa Carta Magna, contribui para consolidar esta realidade já antevista de longa data por Paulo Bonavides, de que o povo brasileiro caminha de forma acelerada para constituir efetivamente uma nação e se encontrará certamente com o seu grandioso destino. Com essas palavras, senhor presidente, e peço escusas por ter, talvez, me manifestado de uma forma excessivamente acadêmica, mas penso que o assunto que estamos debatendo, o tema que estamos discutindo neste momento, tem muito a ver com a consolidação do Brasil como uma nação. Antevisão essa, insisto, que foi magistralmente antecipada por este grande brasileiro, foi Paulo Bonavides. Em resumo, senhor presidente, acompanho integralmente o voto do ministro Dias Toffoli, relator, e o voto de Vossa Excelência. Obrigado, ministro Ricardo Lewandowski, pelo voto de Vossa Excelência. Passo agora a palavra à Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes, para o voto. Boa tarde, ministro-presidente. Boa tarde, senhoras ministras, ministra Carmen Lúcia, ministra Rosa Weber. Boa tarde, senhores ministros. Também eu quero reiterar os cumprimentos já feitos ao ministro Lewandowski pelos seus 15 anos nesta corte. E, senhor presidente, em relação ao RE 627432 da relatoria do ministro Dias Toffoli, gostaria apenas de anotar que a imposição de veiculação obrigatória de longas-metragens nacionais nos estabelecimentos de exibição de filmes encontra fundamento no dever do Estado de garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional, bem como de promover o patrimônio cultural brasileiro, conforme estabelece os artigos 215 e 216, parágrafo 1º da Constituição. Além disso, a proporcionalidade da legislação pode ser aferida, entre outros critérios, pelo valor da multa por descumprimento da obrigação, que parte de montante irrisório, evidenciando que o escopo da medida é desenvolver uma atmosfera de valorização da cultura brasileira. Finalmente, relembro que a Constituição determina que a lei estabeleça um Plano Nacional de Cultura, o qual deve ter entre os seus objetivos a defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro, a produção, promoção e difusão
de bens culturais, a valorização da diversidade étnica e regional e a democratização do acesso aos bens de cultura. Muito curioso, presidente, que o professor Peter Heberle, que, como sabem, é um estudioso das constituições democráticas no mundo, nunca cansa de destacar o valor dessas disposições sobre o direito à cultura na Constituição brasileira. Portanto, ao contrário de violar a Constituição Federal, os dispositivos impugnados foram editados para lhe dar concretude no que diz respeito à promoção e difusão da cultura popular brasileira. Por isso, eu também estou negando provimento ao recurso extraordinário e acompanhando o eminente relator e todos que o seguiram. Em relação ao RE 1.070.522, senhor presidente, vou poupar do relatório e faço algumas considerações apenas à guisa de esclarecimentos e também de respeito aos elementos factuais. Antecipo que acompanho o eminente relator. Todavia, apresento uma divergência meramente pontual em relação à fundamentação do seu voto, a qual não tem o condão de gerar resultado divergente daquele que tem sido delineado pelos pronunciamentos que me antecederam. Acontece que o fato de uma nova Constituição exigir lei em sentido formal não acarreta a inconstitucionalidade formal de diplomas pretéritos. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inexistência de inconstitucionalidade formal superveniente de ato normativo. Isso já foi citado aí, a DIN 438, da relatoria do ministro Sepúlveda pertence. E temos o RE 632586, agravo regimental, da relatoria do ministro Lewandowski. Assim, a exigência de lei em sentido formal pela Constituição de 88 não impediria, a princípio, a recepção do decreto 52795 para regular a matéria com o status de lei. Ocorre que, bem examinada a controvérsia posta com as vênias devidas, chega-se à conclusão de que, na verdade, a matéria da reserva de tempo para a veiculação do programa, de programas locais, não mais se reveste de caráter pré-constitucional. No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto pela União em face de acórdão da 4ª turma do TRF, da 5ª Região, nos autos da ação anulatória que impugnava a decisão de comissão de licitação, que desclassificara a empresa apelante dos procedimentos licitatórios para a delegação de serviços de radiodifusão nas cidades de Jupi e de Betânia, do estado de Pernambuco. O fundamento da desclassificação seria o fato de que a proposta técnica da empresa não ter atendido à condição editalícia que dizia respeito ao tempo dedicado a programas culturais e artísticos e jornalísticos locais. As regras dos referidos certames licitatórios foram definidas respectivamente nos editais de concorrência 033 de 2009 e 034 de 2009, CEL, Ministério da Comunicação. Ocorre que, à época da edição dos referidos instrumentos convocatórios, ano de 2009, o artigo 16, parágrafos 1º e 3º do Decreto 52.759, de 63, vigia com redação dada pelo Decreto 2.108, de 24 de 12 de 96. Desse modo, a rigor, a norma controvertida neste julgado não foi editada sob a égide da Constituição de 46. Trata-se, em verdade, de norma editada já sob o manto da Constituição Federal de 88. Não se pode, portanto, desconsiderar as alterações infralegais posteriores, ainda que elas não tenham modificado substancialmente a matéria. Aqui gostaria de abrir um breve parêntese para enfatizar que é falsa a premissa de que o regime jurídico de exploração dos serviços de radiodifusão teria permanecido incólume desde a edição do Código Brasileiro de Telecomunicações, Lei 4.117 de 62. Na realidade, uma mudança histórica do setor ocorreu justamente na década de 90, com a edição do Decreto 1720, de 28 de 11 de 95, o qual alterou justamente o decreto
52.795 para instituir uma mudança paradigmática no setor brasileiro de radiodifusão. Obrigatoriedade de licitação para as concessões de rádio e TV. Esse decreto de 1995 foi capitaneado pelo conhecido ministro das Comunicações, Sérgio Mota, que, em notável discurso, anunciou publicamente que a obrigatoriedade de licitação marcaria fim de um ciclo histórico de práticas clientelistas, ao dizer que, doravante, todo serviço de radiodifusão no país será otorgado por critérios públicos e transparentes. Estou citando Silvio Costa e Jaime Brenner, Coronelismo Eletrônico, o governo Fernando Henrique e o novo capítulo de uma velha história. Comunicação e Política, Rio de Janeiro, volume 4, número 2, página 3097. No que diz respeito especificamente à definição do conteúdo local, o artigo 16 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão passou por, pelo menos, 3 importantes alterações que redefiniram a disciplina do conteúdo local, com a decisão do Decreto 1720, de 28 de 11 de 95, do Decreto 2108, de 24 de 12 de 96, e, mais recentemente, do Decreto 7.670, de 2012. Eu faço uma tabela com as alterações, coloco no voto, não vou agora cansá-los ao ler. Eis aqui o ponto que suscita a minha divergência. É que nos limites fáticos da controvérsia em exame não está em causa a validade de norma pré-constitucional. Longe disso. Isso porque, ainda que o Decreto 52.759, de 63, tenha sido editado anteriormente à Constituição Federal de 88, o decreto passou por diversas modificações posteriores à promulgação do novo texto constitucional, sobretudo no que diz respeito às normas que definem a regulamentação do conteúdo local prevista no artigo 16, parágrafo 1º e 3º do Decreto 52.759, de 63. Dada a edição superveniente do Decreto 2.108, de 24 de 12 de 96, e ainda do Decreto 7.670, de 2012, a discussão dos autos não diz respeito a juízo de recepção de norma pré-constitucional, mas sim de verdadeiro controle de constitucionalidade de norma editada sob a vigência do atual texto constitucional. Sob a ótica da inconstitucionalidade formal da regra, cumpre que isso a validade à luz da reserva de lei em sentido formal prevista no artigo 221, inciso 3 da Constituição Federal de 88, que assim dispõe: a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios: regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei. Tem-se no citado preceito constitucional invocado uma inequívoca reserva legal, diria eu, qualificada. A Constituição remete à lei o estabelecimento dos critérios que concretizem o fomento à regionalização da produção local das emissoras de rádio e televisão. A norma constitucional que submete determinados direitos à reserva de lei restritiva contém a um só tempo uma norma de garantia que reconhece e garante determinado âmbito de proteção e uma norma de autorização de restrições que permite ao legislador, e somente ao legislador, estabelecer limites ao âmbito de proteção constitucionalmente assegurado. Não se ouvida, de forma alguma, a nobre missão constitucional desempenhada pelo Regulamento de Regionalização do Conteúdo dos Serviços de Radiodifusão. Na realidade, é justamente por ser essa matéria tão cara à promoção da cultura nacional e regional que o Constituinte reservou à legislação ordinária a definição dos percentuais de regionalização da produção cultural, artística e jornalística. Desse modo, tenho absoluta clareza de que a redação atual do parágrafo 1º do artigo 16 do Decreto 52.759, de 63, não apenas vulnera a reserva legal à disposição da matéria em decreto, mas ainda incorre em indevida delegação dessa regulamentação a ato do Ministério das Comunicações. Nesse aspecto, subverte totalmente a proteção constitucional a lógica de delegar ao Poder Executivo a regulamentação de uma matéria tão cara aos valores constitucionais da liberdade de expressão e da garantia do pluralismo dos meios de comunicação de massa. Quando se fala em reserva legal, nós estamos falando da própria participação
do parlamento enquanto legitimado democraticamente. E é isso que está claro no texto. No caso concreto, todavia, o que está em jogo não é propriamente a validade do decreto 52759, mas sim a compatibilidade com o texto constitucional dos atos administrativos consubstanciados nos editais da concorrência 033 de 2009 e 034 de 2009, naquilo que definiram cláusulas impositivas do percentual mínimo de 5% do tempo total de programação destinado à transmissão de programas culturais, artísticos e jornalísticos produzidos e gerados no município ao qual pertence a localidade objeto de outorga. Enfatiza-se mais uma vez que não estamos aqui em sede de controle abstrato de constitucionalidade, e sim mero controle difuso. Assim, senhores ministros, senhor presidente e eminente relator deste processo, a despeito do descumprimento da reserva legal qualificada prevista no artigo 221, inciso 3 da Constituição, compreendo que a declaração de nulidade dos editais de concorrência 033 de 2009 e 034 de 2009, tal como procedida pelo TRF-5º, agravaria ainda mais o quadro de inconstitucionalidade, uma vez que não restaria definida qualquer regra de regionalização da produção cultural, artística e jornalística aplicável às concessões objeto do procedimento licitatório. Ou seja, a prosperar a decisão recorrida, ainda mais esvaziado estaria o conteúdo do preceito constitucional. Aquela expressão que os alemães dizem seria ainda mais inconstitucional. Noch verfassungswidriger. Assim, fazendo apenas essa breve divergência de fundamentação, acolho em totum as razões expostas no voto do relator para conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela União, aplicando-lhe o tema para reconhecer a violação da interpretação jurídica do Tribunal ao artigo 221 da Constituição Federal. Mas pontuo que aqui, com certeza, há um problema quanto à reserva legal. Portanto, presidente, estou acompanhando com divergência de fundamentação. Pois não, ministro Gilmar Mendes, eu apenas gostaria de esclarecer que eu procurei sintetizar ao máximo o meu voto pela leitura de alguns trechos da emenda. Mas, a partir da página 21, no meu voto em si, há uma menção de que, no período compreendido entre o final da década de 90 e o início da década de 2000, sobrevieram inúmeros atos normativos. Eu faço essa menção ao que Vossa Excelência agora suscitou. Mas, no meu modo de ver, esses decretos, juntamente com a regra explícita do artigo 221, até independeria de interposício legislatórios. Acho que esse comando derivaria direto do artigo 221, inciso 3º, artigo 221 da Constituição Federal. Mas, de toda sorte, a Vossa Excelência traz um outro fundamento que, efetivamente, se levasse ao cabo, criaria ainda uma situação mais desfavorável à difusão da cultura brasileira. Como vota Sua Excelência o ministro Marco Aurélio Mello? 3 são os poderes da República. E os cito na ordem prevista na Constituição Federal: Legislativo, Executivo e Judiciário. E a cada qual não bastasse a nomenclatura, está reservada a área de atuação. Legislativo legislando, o Executivo executando as leis, já que, inclusive, a administração pública está subordinada ao princípio da legalidade estrita, e o Judiciário julgando possíveis descompassos, possíveis conflitos de interesse. O que nós temos, no caso, foi editada uma medida provisória, e uma medida provisória para implementar reserva de mercado. Em primeiro lugar, acredito na liberdade de mercado.
acredito que no campo da iniciativa privada, que é fundamento da República, deve-se atuar segundo os interesses da pessoa natural ou da pessoa jurídica, sendo a participação do Estado, pelo menos, minimalista, se não afastável. Mas há o costume brasileiro. E essa medida provisória, que foi editada sem atendimento dos dois requisitos previstos no artigo 62 da Constituição Federal, relevância ou urgência, e não havia nenhuma nem outra para preservar-se, quanto a certo segmento, uma fatia do mercado, uma reserva do mercado. Essa medida provisória foi editada há 19 anos e passou a viger por prazo indeterminado, já que ela não foi alvo de revogação por outra medida provisória, nem tampouco apreciada pelo Congresso Nacional. E veio essa medida provisória na contramão do que eu apontei como regra básica em um Estado democrático de direito, que é a liberdade de mercado, pouco importando as bilheterias, considerados filmes nacionais e filmes estrangeiros, e criou o que se denominou cota de tela. Criou cota obrigatória e imperativa quanto a filmes nacionais. O fez em harmonia com os novos ares democráticos. Essa medida provisória, tal como editada, já não cogito aqui da vigência por prazo indeterminado, quando as editadas após a emenda 32 de 2001 passaram a vigorar por um certo período, 45 dias, e não havendo apreciação pelo Congresso, trancando a pauta do Congresso para qualquer outra matéria. Ela foi editada e simplesmente foi esquecida. E foi editada não no campo da excepcionalidade, considerada a normatização prevista no tocante ao presidente da República. Foi editada sem a observação dos dois requisitos a que me referi. A meu ver, de início, o vício formal, porque não cabia reger essa matéria sem a participação direta e não indireta, que não houve até hoje, e não faltou tempo para isso, são 19 anos, dos representantes do povo brasileiro, os senhores deputados federais, e dos representantes dos estados, senhores senadores da República, para justamente impor a iniciativa privada, inobservando-se a livre iniciativa privada, cota de exibição de filmes. Por que não estabelecer também cota quanto ao teatro, peças nacionais e estrangeiras? Por que não estabelecer cota também relativamente aos livros que estão nas livrarias, livros nacionais e estrangeiros? Se o Supremo placita
como está placitando praticamente a uma só voz. Não fosse o soldado que marcha em sentido inverso à tropa, placita essa medida provisória, poderá placitar outras de intervenção, e aqui diria intervenção normativa mediante penada única do presidente da República, no mercado que deve ser livre. Não tenho como placitar esse quadro. Não tenho como me despir da capa e entender que precisamos proteger a cultura nacional e que o fim que o faça o Estado mediante incentivos é outra coisa, mas não criação de cota, que o fim justifica o meio, abandonando-se regras básicas quanto à república de atuação de cada poder na área que lhe é própria. Por isso, conheço, porque adoto entendimento sobre a matéria, já que debatidos textos constitucionais que parecem líricos, conheço e provejo recurso para afastar essa espécie de cota implementada pelo Executivo e não pelo Parlamento, que é a cota alusiva, como eu disse, e assim foi apelidada, a cota de tela. Recurso extraordinário seguinte: o que houve na origem? Simplesmente se observou, e a Constituição Federal precisa ser amada um pouco mais, se observou quanto à regionalização de programas, o que está na Constituição Federal e que acabou de ser citado pelo ministro Gilmar Mendes. Mas parece um preceito penduricalho que existe para inglês ver como foram as leis relativas à escravatura. Em bom vernáculo, em bom português, e toda vez que a Constituição se refere à lei, se refere em sentido abstrato e autônomo, lei em sentido formal propriamente dito, com todas as leis está que é possível ter-se regionalização, mas não mediante decreto. Regionalização de programas culturais, jornalísticos, educativos, mediante lei em sentido estrito. Documento emanado do parlamento e não documento decorrente de penada única, avessar essa mesma regionalização. Agora, tudo indica que na dicção do guardião da Constituição Federal, esse dispositivo está em stand-by, que enquanto não editada a lei, para não haver um vácuo, pouco me importa o vácuo, que se cobre do responsável a responsabilidade, que não se transfira essa responsabilidade ao Supremo. Que, havendo o vácuo, cabe dizer que se pode ter a regionalização mediante ato do Executivo, mediante decreto. E, no caso concreto, um decreto anterior à Constituição de 1988, que inaugurou outros ares democráticos e republicanos. Então, no primeiro recurso,
conheço e provejo. E no segundo, conheço e desprovejo. Não tenho como censurar a decisão, penso, do 5º Regional Federal, que assentou que a regionalização dos programas depende de edição de lei em sentido formal e material. É como voto. Obrigado, ministro Marco Aurélio. Então, eu proclamo o resultado. Em relação ao recurso extraordinário 627422, a Corte, por maioria, negou provimento ao recurso do Estado do Rio Grande do Sul, vencido o ministro Marco Aurélio, que lhe dava provimento. No recurso extraordinário 1070.522, a maioria deu provimento ao recurso, vencido o ministro Marco Aurélio, que lhe negava provimento. O ministro Toffoli, ele disse que tinha um compromisso e que não poderia estar às 18h15, de sorte que acho que podemos, logo no início da sessão de amanhã, fixarmos as duas teses sobre esses dois recursos extraordinários. As teses foram mais ou menos já enunciadas. Como Sua Excelência não está presente, acho que seria de boa prudência aguardarmos ele e amanhã, ao iniciar, fixarmos essa tese. Os senhores estão de acordo? Então, todos estão de acordo. Eu agradeço a presença de todos, a colaboração nesse período que fomos recomendados a não irmos ao plenário, e declarar encerrada a sessão, e amanhã, no início da nova sessão, nós, então, fixaríamos as teses. Queria, novamente, parabenizar o ministro Ricardo Lewandowski. Boa noite a todos. Até amanhã.